Vou começar a análise do primeiro jogo do Daniel aqui. Tem uma série de 3 jogos, então vou fazer uma avaliação diferente entre cada um dos jogos. No primeiro eu vou focar muito mais em questão de posicionamento de jogadores. No segundo vai ser sobre construção de jogadas, como dá para construir ataques, etc. Mas na primeira partida vai ser mais sobre posicionamento de jogadores, tanto na questão ofensiva quanto defensiva, e como que poderia aproveitar de espaços e movimentações. Eu vou estar usando uma telinha aqui ao longo da partida para assinalar algumas coisas que poderiam ser utilizadas. Por exemplo, aqui ele mandou o nosso lateral subir. Ele usou L1 porque o lateral estava posicionado aqui atrás. E aí, no momento em que ele perdeu a bola, já vagou um grande espaço aqui para ataque. Eu acho que no início das jogadas a gente pode trabalhar com tipo, uma criação um pouquinho mais leve, mais devagar. Principalmente porque esse adversário aqui ele tá trabalhando com uma linha de 5. Tá? Então ele tá com 5 jogadores atrás, então se torna bem difícil. E que ele acabou roubando a bola, mas mesmo assim, se ele tomasse contra-ataque, ainda existe um espaço nas costas do zagueiro. O cara vai puxar o contra-ataque pra linha de fundo. Ele marcou atrás. Ok, não é o ideal, né? Mas tudo bem. Vai puxar o contra-ataque agora, já deu um L1 pro jogador de cima correr. Acredito que tenha exagerado ali na corrida com o Ronaldinho no meio de campo. Mas é pra construí-lo de novo. O cara tá começando o contra-ataque. Como ele tá com 5 jogadores e a tática dele, ele vai provavelmente só atacar pelo centro. E ele deve buscar umas jogadas pelo fundo assim quando tipo, não tiver mais espaço. Não, mas aqui dá pra ver que tipo, todo o time dele vai se concentrar aqui, a parte de ataque, né? E aí provavelmente ele vai chamar um dos laterais, esse ou esse, pra subir nas pontas. Mas vai se tornar meio mais difícil de ele conseguir fazer o ataque dele, principalmente porque o Daniel tem os 2 volantes aqui marcando, né? Você tem que cuidar pra não subir com esses volantes aqui durante o jogo. Foi uma boa jogada de ataque? Não tem muito o que mudar. Golaço. Boa jogada. Acho que nesse momento acaba se tornando um pouquinho difícil de cortar pro meio, porque ele tem os 3 zagueiros, né? Mas dá pra resolver isso. Enrolou bastante a bola. Dá pra ver que o cara não tem espaço nas pontas pra ele poder atacar, né? Então ele vai sempre forçar a jogada pelo meio. E aí nesses casos, quando o cara ele tá atacando desse jeito, dá pra utilizar bastante os volantes pra fazer a marcação. Tem que cuidar pra não mandar os jogadores subirem demais. Tipo, aqui acabou mandando alguns jogadores a mais correr, né? Esse passe podia ter sido pelo chão, mas deu certo, né? Ah, que tristeza. Ó, agora dá pra ver o grande problema dessa formação do cara, e eu acho que é onde ele deveria se aproveitar mais, tá? Na hora do ataque. No momento que ele tá subindo com os jogadores, ele ainda tá aqui com o primeiro volante. Aqui tá o segundo volante. Aqui tá o armador dele, que é o Olise, se não me engano. Os 2 atacantes aqui. Aqui e aqui. Toda jogada dele vai se concentrar sempre pelo centro. Tá? Ele sempre vai tentar atacar aqui pelo centro. Vai ser difícil ele conseguir construir alguma coisa pelas pontas, porque todos os jogadores dele estão aqui pelo centro. Então dá pra notar que esse lateral do cara, aqui, ele teve que puxar o lateral que estava aqui embaixo, até o meio de campo, fez toda a corrida até aqui, para tentar construir alguma jogada. E aí tem que saber se aproveitar muito bem da construção agora no contra-ataque, no momento que roubar a bola, para fazer a bola correr aqui por baixo. E aí dá pra fazer o ataque depois pelas costas dele. Porque ele vai ter só esse volante aqui pra fazer a marcação.
Acabou forçando, teve impedimento, mas ele vai fazer isso frequentemente durante o jogo. E aí tem que saber o momento de poder atacar pelas costas do jogador que ele vai estar avançando. A impressão que pela tática que está sendo utilizada, que é o 4-2-1-3, é que tem poucos jogadores no ataque comparado aos 5 jogadores de defesa. Isso aqui é um absurdo, né? Eu vou voltar aqui pra mostrar algumas coisas. Vou ter até demais, vou avançar um pouquinho. Aqui. Tá? Tá puxando a jogada aqui pelo centro, tá? Ele vai atacar essa linha de 5 aqui, o que se torna difícil de atacar, né? Dá pra notar os 5 jogadores aqui em linha. E além disso, ele ainda vai ter esses dois jogadores aqui que são os dois volantes dele. Tá? Se a gente parar pra fazer uma análise agora rápida, tem um, dois, três jogadores contra 7 jogadores do cara. Então vai ser muito difícil tu construir uma jogada tentando avançar pra cima deles. A ideia seria, de repente, chamar o Ronaldinho aqui pra subir o ataque, tá? Ou daria pra gente. Vou limpar aqui. Daria pra subir o Ronaldinho, aqui. Dá pra chamar ele com um L1 pra mandar ele correr. Ou daria pra construir a jogada aqui com o Churran, que é o nosso lateral direito, fazer de repente um 2 e passar pelas costas do jogador dele. Porque esse cara ele vai tentar subir a marcação aqui com o Davis dele, com o Balde dele. Ó, ele tá sempre forçando uma jogada com alguns jogadores. Nesse caso aqui não foi o Balde, ele tava com o Balde selecionado antes, mas ele subiu com o zagueiro. Tá? Aí teve o espaço que sobrou pro Ronaldinho, no momento que tocar ele, o Ronaldinho vai estar impedido, né? Mas daria para, nesse caso, de repente, construir a jogada só avançando aqui com o jogador. E aí agora, ó, ele pegou um dos volantes dele, que é o Scholes, que tá aqui. O Scholes deveria estar aqui em cima. E ele vai forçar a jogada pela ponta, aqui, porque ele não tem nenhum ponto no time. Ele não tem jogador para construir. Só que ele vai pegar o Scholes e vai ficar carregando a bola eternamente. Foi tentar fazer a marcação com o Traoré, só que nesse momento aqui que tu tá puxando o teu ponta, que ele tá aqui, ele deveria estar aqui, né? Se a gente for olhar a posição do ponto, do outro ponta, que tá aqui, o teu lateral ele vai dar espaço, tá? Ele vai se distanciar da bola, ele vai tender a fazer assim, para fechar o espaço nas costas dele, porque já tem um jogador marcando. E aí nesses casos, valeria mais a pena a gente mudar aqui pro volante e avançar o volante para cá, para cortar o espaço do cara. E aí se precisar, no momento que tá fazendo esse deslocamento aqui com o volante, dá pra roubar a bola, se precisar dar um carrinho ou fecha o espaço do cara pra ele não poder correr mais. Só que quando for correr com um atacante aqui, vai estar sempre perdendo a bola. Mesmo o Traoré tendo mais corpo, sendo mais ágil e etc. Ó, aí perdeu a bola. O Thuram vai estar atrasado no ataque. E é aqui, quando trocou pro Stan, já era tarde demais. E aí o Thuram ele vai parar de correr atrás. Então, daria pra gente pegar e voltar um pouquinho, pegar o Stan pra marcar. Eu acho que não é o certo. Acho que daria ainda assim pra pegar o volante. Dá pra ver que o volante era compor a jogada inteira, mas no momento tu usou ele pra poder fechar, sabe? Se tivesse fechado o espaço no início, ou parado a jogada, derrubado o cara, que for o caso, teria sido melhor. Aí ele faz um gol padrão de FIFA, né? Mas vamos seguir, vamos seguir. Usou Speed Boost pra ganhar espaço. O problema é que, nesse Speed Boost que tu construiu, de novo, tu tá jogando com os dois volantes, né, e um armador. Então, tipo, o Ronaldinho tá aqui. A gente pode olhar aqui no mapa, ó, que tem o primeiro volante aqui e o segundo volante aqui. E que tu tá com todo esse espaço aqui, sem jogador nenhum pra se aproveitar do ataque, né? Só que se tu chamar o teu lateral pra ele avançar, tu vai tomar a bola nas costas e vai acabar tomando contra-ataque. Então, nesse momento que o cara tá atacando com essa linha de 5 aqui, tem que decidir muito bem qual jogador a mais que tu vai chamar pra poder fazer a construção da jogada. Porque senão aqui tu não vai ter muito o que fazer. Não. Teve que chamar o jogador, ele aproximou, só que a jogada se tornou meio inútil, né? Não vai ter muito o que fazer além disso. Vai rolar com o Ronaldinho, eu volto lá atrás. Vai ser muito difícil partir pelo centro dos zagueiros. Agora tu vai marcar com o armador, dá pra ver que fechou melhor os espaços. O ideal ainda seria pegar o Pedro ali pra fazer a marcação, mas tá tudo certo. Não sei se essa corrida dinâmica foi de propósito. Bem jogado. Eu acho que dá pra se aproveitar bem do R1 nesses momentos assim, ó, porque vai estar com pouco espaço entre os zagueiros e se torna meio complicado do zagueiro dar o bote.
Acho que aqui daria pra usar o R1 de novo, né? Mas não vamos focar nisso por enquanto. Boa roubada de bola. Arriscada, mas boa jogada. Acredito. Ó, de novo, o cara vai estar sempre construindo jogada entre os jogadores. Ó. Dá pra ver que ele vai ter sempre esse quadrado aqui, ó, no ataque. Tá? Se ele levar pela ponta, tem a obrigação de derrubar o cara, ou parar ele. Tá? Mas não dá pra ele deixar ele levar pela ponta, porque ele vai ter muito jogador no meio de campo para ele poder receber o passe ou para tirar a marcação. Então, continua com a jogada fechada aqui. Se ele passar pra cima, para ele. Nem que seja no carrinho, né? Ó, dá pra ver que ele não tem pra onde construir, ele só pegou e avançou. E aí dá pra roubar a bola muito fácil que nem fez a movimentação do jogador ali, né? Acabou passando, mas tipo, a movimentação foi certa. Boa puxada do goleiro. Bem jogado. Aqui, de novo, tá com o problema de estar os três zagueiros em cima do teu atacante aqui, né? O cara ele tava avançando bastante com os zagueiros, tava pra se aproveitar disso. De repente fazer um 2 manda o jogador correr por trás. De novo ele construindo a jogada pelo centro. Ó, de novo ele avançou um zagueiro. Dá pra ver que ele vai ter sempre um zagueiro que ele vai estar avançando. Acho que ele tá fazendo isso por confiança por ter os cinco jogadores atrás, né? Então ele pode avançar um sem problema, porque ainda vai ter dois para controlar. Bah, aí é loucura. Não precisava forçar a bola ali, né? Mas tudo certo. Acho que o segredo pra atacar a tática, assim, que é muito defensiva, é fazer triangulação o tempo inteiro. Tipo, ali podia ter largado no Ronaldinho, né? Que tava livre, ao invés de ficar forçando bola pra frente. Forçou mais uma bola, né? Boa roubada. Tá. Tava pra ter saído melhor desse partido, não precisava ter tomado gol também. Mas dá pra retornar ainda. Ó, isso aqui tem que ser feito, tá? No momento que ele cortar a bola, vem com tudo com o jogador, para ele, derruba ele, faz o que for preciso ali. Bem roubado. Agora nesse momento que tu tá no contra-ataque, tá? Tu vai notar que tu vai ter mais jogadores aqui, porque ele vai estar com essa linha de 5 e, de novo, ele tá avançando os jogadores, ó. Dá pra ver que o trio de meio campo dele tá aqui, e mais o trio de ataque, a dupla de ataque tá aqui em cima, tá? Então tu vai ter os teus três jogadores aqui. O Ronaldinho, que eu perdi ele, eu não sei onde é que ele foi, que ele foi parar, mas ele era pra estar subindo aqui, né? E aí dava pra chamar mais um dos volantes. Acho que não precisa disso, tá? Se tu quiser muito tá atacando, tá tipo, perdendo a partida, etc. Dá pra avançar mais um volante aqui se precisar. Mas senão tu podia se aproveitar dessa jogada aqui. E aí, nesse caso aqui, o teu jogador de baixo, ele tá muito distante da bola no momento, né? O melhor dos casos seria ele correr aqui pro fundo, se tu mandasse um L1 pra ele. Ou tu junta esses dois jogadores e cria uma triangulação. Faz um L1x, passa pra esse jogador aqui, espera esse aqui avançar. Se ele avançar e não conseguir espaço, chama um R1 pra ele posicionar, daí ele volta pra esse jogador aqui. Mas tentar bater de frente ele não vai ter muito espaço, né? Tu vai notar que ao longo da partida vai ter mais casos que nem aquele ali que tu vai ter a oportunidade de construir um contra-ataque. Agora o passe não deu certo, mas iria perseguir. Hum. Ah,
passou uma a mais, né? Não precisava desse passe a mais. De novo ele pegando o jogador e forçando aqui pras laterais, porque ele não tem jogador na lateral, né? Dá pra ver que ele nunca vai ter jogador aqui nas pontas. Então vai estar só os jogadores do centro. Então ele frequentemente vai puxar ou um dos laterais, né? Ou ele vai puxar um dos dois volantes que tem aqui e aqui pra fazer esse controle aqui das pontas, pra tentar construir uma jogada e depois abrir pelo meio. Só que no momento que ele abrir aqui pro meio, ele vai ter mais jogador que tu, né? Agora o lateral dele voltou, ele perdeu todo o contra-ataque, né? Bem, um corte muito bem feito. Boa jogada. Boa jogada. Perfeito. Se aproveitou muito bem ali do jogador que avançou, né? De novo, o zagueiro dele avançou, se aproveitou muito bem disso. Dá pra ter construído mais jogadas assim, mas o lucro tá positivo, né? Os passes meio arriscados que tu tá dando, né? Ele tava muito impedido e tu ia passar mesmo assim. Ó, agora tu avançou aqui com o lateral, né? Porque eu falei, acho que nesse momento da marcação, o maior problema tá sendo avançar com o lateral ou com o zagueiro. E aí tu pegou e deixou tipo, todo esse espaço aqui livre, né? Nesse caso, o cara tá muito distante da bola. Tá? Ele tá muito distante desse espaço aqui. Mas até tu pegar o teu jogador e avançar ele, aqui tu pegar esse jogador, qualquer um dos dois dele que tu tem selecionado, e avançar ele pra cá pra fechar o espaço, já vai ter perdido muito tempo. E aí ele pode construir a jogada vindo pra esse jogador aqui, só que aí tu vai deixar esse espaço aqui aberto, se tu fizer, se tu subir, né? E aí esses dois jogadores dele aqui, qualquer um dos dois pode avançar pelas costas. Então tu pode tomar tanto a bola em cima, se tu demorar muito pra subir, né? Quanto tu pode tomar a bola aqui nas costas e o jogador dele passar reto pra cá, se tu subir demais. O ideal seria ter pegado o volante e fechado esse espaço aqui, não puxar o Churra. Depois aproveitar que o cara tá forçando demais essa corrida, né? Boa jogada. Ele avançou o lateral errado de novo, né? Ah, quase. Que tristeza. Agora já era, né? Eu acho que tá bem nítido os problemas que teve ali, né? Eu falei, ali tu tentou tirar a bola só do cara, mas em alguns casos vale a pena para o ataque de qualquer jeito, né? Aí agora tu vai voltar a forçar bastante os passes, tá? Tu tava jogando com um pouquinho mais de tranquilidade, mas depois que tu tomar o gol, tu vai começar a forçar muito passe. Vai dar uns passes errados ali. Acho que tu tá forçando muito o bot no X também. E tá usando pouquíssimo bolinha pra roubar a bola. Agora tu fechou bem com o zagueiro, mas tipo, de novo, esse Churra ter subido ali tanto é loucura, né? Vai dar tempo agora dele recuperar a bola. Mas aí se o cara tivesse um pouquinho mais ligado, ele podia ter se aproveitado muito melhor disso antes. Boa roubada. Não precisava ter forçado. Que esse cara tava nervoso nesse momento da partida era um absurdo também. Tava tentando parar a bola de qualquer jeito. Que absurdo. Acho que de novo tu passou um pouquinho a mais, mas deu certo, né? Vou aproveitar essas bolas. De novo tá forçando. Eu acho que tu podia voltar mais bola, tá? Tipo, pegou a bola com o Churran, não precisa ser forçando. Volta a bola, se precisar, volta pro goleiro. Espera o time se posicionar, espera fazer a linha de 4 aqui. Ou dá um balão pra trás, o balão que ele faça assim, tá? Tipo, vira o jogador pra ele dar o balão pra trás. Frequentemente tu tá dando essa virada de jogo, mas tu tá dando ela pra frente. E aí fica mais fácil do jogador cortar.
O atacante do cara sempre vai estar na frente do teu zagueiro, né? Ele vai estar aqui. Ele não vai estar aqui atrás do teu zagueiro. De novo, tipo, eu acho que esse último passe ele foi porque tu apertou demais o X pra tentar roubar a bola. Ele tava impedido, né? Vamos aproveitar. Que arriscado. Ó, de novo, o cara ele tá subindo com o jogador, né? Nesse caso aqui ele subiu com o zagueiro que fica aqui nessa posição, tá? E ele vai avançar. Eu acredito que tu podia, nesse caso aqui, tá? Falar sobre ataque, né? Esse teu atacante aqui já tá impedido, né? Ou, se tu esperar um pouquinho, ela vai voltar da posição de impedimento. Mas daria pra segurar essa bola aqui. Dá pra voltar ela pra qualquer um dos teus dois volantes, né? Esse. Ou se precisar, tipo, enrola um pouquinho com o Ronaldinho e volta pra esse. Porque esse cara aqui ele vai continuar avançando com esse jogador. E aí vai dar espaço pra, se tu mandar aqui o Ronaldinho ele correr com o L1, ele vai passar pra cá, ó. E aí o Ronaldinho vai sobrar livre. Ou no pior dos casos, o cara vai pegar, ele vai voltar com o zagueiro, vai marcar o Ronaldinho, mas daí vai sobrar espaço pro teu atacante atacar. Enquanto que tu ficou meio que enrolando com o Ronaldinho, né? Isso que o maior motivo de passar a bola nesses casos é pra que tu faça o jogador que tá com a bola sair correndo. Então larga pra qualquer um construir depois. Boa jogada. Bah, aí é pra me deixar maluco, né? Ó, tu tá avançando com os teus dois jogadores de novo, tá? Tipo, tenta forçar esse teu jogador aqui a voltar. Os teus volantes. Pega o volante, mesmo que ele esteja atrás da bola, pega o volante e faz o volante voltar. E aí, se for o caso, chama um zagueiro ou lateral com o R1 pra roubar a bola. Loucura esse passe aqui também. Duas vezes tocou na fogueira. E o lateral esquerdo aqui tava livre o tempo inteiro. Agora tu vai perdendo a corrida de novo pro cara. Pela primeira vez ele voltou pra construir a jogada, ao invés de levar pro fundo, né? Pela primeira vez tu voltou pro goleiro. Muito bom. Ah, que isso. E deu certo, né? Boa demais, boa demais. Eu particularmente não gosto muito dessa tática, tá? Principalmente quando o cara joga com uma tática muito defensiva. Dá pra ver que ele vai ter sempre esse jogador aqui sobrando, que é o zagueiro, mas esse aqui, né? Enquanto que ele vai ter um jogador pra combater o Henry, a Wilson e o Traoré. E o Gullit que tu colocou agora no meio de campo, ele vai estar sempre entre dois volantes, que vai ter um volante aqui e um volante aqui. Nesse caso, se torna muito difícil de tu poder construir jogada, né? O cara ele errou muito porque ele subiu o tempo inteiro com os zagueiros. Tá? Mas pegar um cara que tá jogando, por exemplo, numa 4-2-3-1, vai se tornar difícil também. Tá? Bom, o cara não deveria mais ganhar essa partida, né? Eu vi que tu tá tentando marcar com os teus zagueiros pra trás. Isso que devia estar pegando outros jogadores e fazendo eles voltar, né? Que foi o que eu falei dos volantes. Boa. No final deu certo, né? Ok. Você não precisava forçar essa bola, mas tamo junto. A ideia foi boa, a ideia foi boa. Cara, 90 minutos de partida, o cara ainda tá usando essa linha de 5, ó. Tá? Nesse caso aqui, dava pra tu pegar e botar um analógico direito ali, direita e direita, botar a defesa e foda-se, o cara não vai ter jogador pra atacar, porque ele só vai ter esses 5 aqui. E aí tu vai ter pelo menos os teus 4 jogadores aqui e mais os dois volantes contra ele. Você falar que ele tá com todos os jogadores no meio, né? Esse tá com defesa, ele não vai conseguir fazer essas jogadas de infiltração.
É isso, é isso. Acho que foi uma boa partida. Eu vi que tu teve dificuldade ali pra fazer os ataques, principalmente por causa da formação do cara, né? Mas acho que dava pra saber. Dava pra se posicionar um pouquinho melhor durante a partida pra evitar os ataques dele e se aproveitar quando ele tava errando com os zagueiros, né? É isso aí, primeira partida. Tamo junto. Falou.